Declaro aberta a sessão ordinária de número 27, quinta-feira, 12 de abril do ano 2018. Então, em substituição aqui ao desembargador Vilermando assuma a presidência e, com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovada. Expediente algum? Não há expediente. Na ordem administrativa, acho que a primeira oportunidade que temos aqui é a presença em conjunto aqui, né, dos dois aqui, do desembargador Cornélio e a minha também. Então, desde já antecipo aqui que, com muita satisfação, mais uma vez aqui presente à Corte e agora em substituição ao presidente, dou as boas-vindas ao desembargador Cornélio Alves e, por oportuno, eu fiz esse registro lá no Tribunal de Justiça, mas acho oportuno fazer aqui também. A Procuradoria de Justiça do Rio Grande do Norte teve empossado 6 novos procuradores, doutora Naide Pinheiro, eu não tenho o nome disso, José Alves, Fernando Vasconcelos, doutora Rossana Sudário e mais 2 que a Secretaria aqui pode observar. E aí eu proponho aqui um voto, uma moção de congratulações aos novos procuradores, todos de acordo. Sim. Aprovado. Eu não tenho nenhuma outra proposição na ordem administrativa. Desembargador Cornélio Alves. Doutor Glauber. Eu tenho uma proposição de boas-vindas, senhor presidente, a Vossa Excelência, ao desembargador Cornélio. Como me coube falar por primeiro, eu ia deixar para a doutora Berenice, nossa eminente e querida ministra, mas como me coube falar, eu já faço aqui os parabéns para os dois. Sejam bem-vindos. Obrigado. Como não é doutora Berenice constitucional, é só social, eu delego e acompanho e também dou as boas-vindas a todos. Doutor André. É um prazer. Também para me associar, senhor presidente, as boas-vindas aos presidentes da sessão e o vice-presidente. Doutor Gustavo Smith. Senhor presidente, da mesma forma, os que me antecederam, dar as boas-vindas a essa composição que é inédita, né, para esta corte e, com certeza, abrilhantará mais os trabalhos dessa casa. Dar as boas-vindas a Vossa Excelência, ao desembargador Cornélio, atuando em conjunto hoje nessas posições, que é um motivo de grande alegria para todos nós. Obrigado. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, me associar a essas boas-vindas que estão sendo formuladas aí para Vossa Excelência, para o desembargador Cornélio. Essa composição inédita da Corte é sempre uma alegria para a gente aqui do TRE ter Vossa Excelência na composição do tribunal. Aproveito também, senhor presidente, para informar a secretaria que na próxima segunda-feira estará em julgamento os embargos de declaração no recurso eleitoral 43674. Eu tenho suspeição nesse processo e o julgamento dele exige quórum completo. Então, convocar a doutora Adriana Magalhães para a sessão de segunda-feira por conta do julgamento desse processo. É da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro. E aproveitar também, é o município de Parazinho. E aproveitar também, senhor presidente, para registrar que no dia de ontem foi realizado, por iniciativa da Secretaria Judiciária, o curso para os advogados sobre a utilização do PJE eleitoral. O nosso PJE eleitoral ele foi implantado em 2017, mas só foi tornado obrigatório para todas as classes processuais originárias agora em 2018. E a Secretaria Judiciária muito assim, diligentemente tem cuidado de qualificar o público externo usuário desse sistema. A gente aqui internamente teve uma série de dificuldades iniciais, que é normal, porque é um sistema novo. Estamos superando essas dificuldades, mas a Secretaria Judiciária se antecipou aos problemas dos usuários externos e está oferecendo esse curso de qualificação. Já realizou com o Ministério Público Eleitoral, a doutora Cibele fez esse registro na semana passada e no dia de ontem realizou para os advogados. No curso de ontem estiveram presentes 41 advogados, ou seja, um número bastante expressivo. O curso foi muito proveitoso, a participação foi muito boa.
O curso foi oferecido, realizado pela Secretaria de Judiciária, mas contou também com a presença de um servidor da Secretaria de Tecnologia, explicando os detalhes técnicos da operação do sistema, e a Secretaria Judiciária, através dos servidores Jean e Sheila, fizeram a explicação para os advogados dessa parte de utilização do sistema e também tiraram diversas dúvidas, escolheram algumas sugestões. Foi um curso muito proveitoso. Então, parabenizar a iniciativa da Secretaria Judiciária e dizer que o tribunal continue avançando nessa perspectiva de se antecipar aos problemas, que isso é muito salutar, porque evita, sobretudo agora no ano eleitoral, quando o PJS será intensamente utilizado no registro de candidatura e nos processos de propaganda. É esse o registro, senhor presidente. Perfeito, doutor Vladimir. Não, leitura de acórdão algum? Não há. Encerrada a ordem administrativa, que foi informado também que não há processo na ordem administrativa, né? Os processos administrativos não há. Então, na ordem jurisdicional, tenho aqui, com sustentação oral, o recurso eleitoral número 72488, na relatoria, deixa-me ver aqui, doutor Vladimir Capistrano. Está em mesa, doutor Vladimir? Está em mesa, senhor presidente. Então, Vossa Excelência Vamos pode verificar, iniciar. é o recurso eleitoral 724/88, procedente da 30ª Zona Eleitoral, município de Macau. O assunto é eleições, cargo, vereador, eleições, transgressões eleitorais, abuso de poder econômico, captação ou gasto ilícito de recursos, ação de investigação judicial eleitoral, pedido de cassação, diploma, pedido de declaração de inelegibilidade para o cargo de vereador. O recorrente é o Partido Social Democrático, pelo Diretório Municipal de Macau, e o recorrido é Manuel Clélio de Oliveira Carlos, esse que advoga em causa própria, inclusive. O relatório, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático, PSD, contra a sentença do juiz da 30ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral por si proposta em face de Emanuel Clélio de Oliveira Carlos, eleito no pleito de 2016 para o cargo de vereador de Macau. Na origem, em apertada síntese, com base em irregularidades que ensejaram a desaprovação da prestação de contas da campanha de hora recorrido, envolvendo valores da ordem de R$ 1.010, deduziu-se pretensão condenatória por captação ilícita de recursos e abuso de poder econômico. Na sentença de improcedência, reputou-se violado o disposto no artigo 19 da Resolução TSE 23.463, tendo em vista que o candidato representado, ora recorrido, recebeu de pessoas físicas 2 doações de bens estimáveis em dinheiro, material publicitário impresso, estranhas às atividades econômicas dos doadores. Nada obstante, o juiz Acó não enxergou nessa conduta relevância jurídica a justificar as severas sanções previstas em lei. Entendimento a que se opõe a agremiação hora recorrente, ao argumento de que, e aqui abro aspas, analisando o contexto da campanha, em especial o tamanho do município, bem como o montante gasto pelos candidatos, em conjunto com o dispêndio do recorrido, temos que a sentença merece reforma, pelos motivos abaixo esmiuçados, e fecho aspas. Nesse passo, em resumo, sustenta que, além da violação ao artigo 19 da Resolução 23.463, houve omissão de despesa. Em abono à tese, argumenta que o hora recorrido teria se utilizado dessas doações irregulares para justificar as correspondentes notas fiscais emitidas em nome de sua candidatura, as quais somente foram descobertas por intermédio de procedimento de circularização. Acrescenta que essas receitas estimáveis, e aqui novamente abro aspas, não foram comprovadas regularmente na prestação de contas do recorrido, o que sugere que o candidato pagou despesas sem a devida contabilização, o que compromete a veracidade e confiabilidade das contas, e fecho aspas. Em tal cenário, defende a relevância da conduta, ao argumento de não ser possível identificar a origem dos recursos, o que revelaria indícios de caixa 2. E arremata, e novamente abro aspas, destaque, as doações efetuadas por Mário Macedo Lopes e Márcio Henrique Pereira Costa não foram comprovadas regularmente na prestação de contas do recorrido, o que sugere que o candidato pagou despesas sem a devida contabilização, o que compromete a veracidade e confiabilidade das contas, e fecho aspas.
Continuo. Razões pelas quais pede o provimento do apelo e a aplicação das correspondentes sanções. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no qual reconhece praticado apenas o ilícito eleitoral do artigo 30A da Lei das Eleições e, por essa razão, opinou pelo parcial provimento do recurso, pugnando ainda pela imediata execução do acordo em face do exaurimento das instâncias ordinárias. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, o advogado vai fazer uso da palavra. Doutor Emanuel, tem até 10 minutos. Boa tarde, senhores desembargadores deste egrégio tribunal. Fique claro, Emanuel Clédio advogado, é a mesma pessoa, sou eu mesmo, né? Decidi, desse modo, como advogado em causa própria, né, fazer minha própria sustentação oral, porque me debruçarei sobretudo em relação às questões fáticas. E com relação às questões fáticas, ninguém sabe mais que elas do que até o mesmo, que nunca são necessariamente na vida real como estão necessariamente nos autos, né? E desse modo, a gente vê que se trata de uma AIGE, né, movida pelo PSD, diga-se de passagem, partido do atual prefeito da cidade, na qual tem na presidência seu pai, inclusive, e sustentam desde a base do princípio da ação nessas duas teses de capacitação ilícita e abuso de poder econômico. E ao longo da jornada processual, as nossas teses de defesas foram sempre apoiadas no princípio da proporcionalidade e, sobretudo, no princípio da boa-fé. Né? Em nenhum momento, no decorrer de toda a prestação de contas, nem no decorrer de toda a movimentação processual, a gente jamais legou a omissão dessas despesas especificadas. No entanto, a gente sempre alegou, e aqui venho reafirmar, a omissão não dolosa, uma vez que a gente tem que se ater à questão, né, de como se deu tecnicamente na campanha. E desse modo, o que ocorre é que os doadores, né, que são de fato, até inclusive amigos meus, e querendo ajudar-me na campanha, disseram que ia ajudar com materiais gráficos, e eu pedi para que entrasse, né? Desculpe, até às vezes eu falo em primeira pessoa, mas não tem como. Então, pediu para que entrasse em contato com a minha assessoria contábil para que passasse o meu CNPJ eleitoral e, desse modo, fazer a transação com as gráficas específicas. E o que ocorreu é que houve uma confusão, né, e uma falta de comunicação entre os doadores e a minha assessoria contábil, né, enquanto eu estava no decorrer da campanha. E na hora da emissão das notas fiscais, os mesmos, em vez de fazer como doações de pessoas físicas, acabaram por colocar meu CNPJ eleitoral. E desse modo, e a gente sempre soube, obviamente, né, dada as diversas reuniões, discussões e palestras de pré-campanha sobre como seriam as novas regras estabelecidas com base na nova resolução, né, na resolução que regia o pleito de 2016, e a 23643, né, de 2015, e a gente sabia que essas informações eram circularizadas. A gente sabia, obviamente, que uma vez emitida a nota fiscal, haveria circularização de informações entre a Justiça Eleitoral e a Receita Federal. Então, a gente alega, sobretudo, esse princípio da boa-fé em mostrar que a intenção jamais foi omitir as despesas, né, propositalmente. Porque na hora da prestação de contas, ao final, quando a gente vai, né, como sabemos, diz, vamos prestar os recibos e notas fiscais, que em conversa com os doadores, eles nos forneceu, a gente entendeu que ali não se passava
mas de uma doação de pessoa física. Então, o que a gente fez? Propositalmente, e aí falei eu como advogado do meu próprio pleito, da minha prestação de contas, eu disse, eu acredito na tese que minha prestação de contas não será desaprovada, com base no artigo 30, né, parágrafo 2º da Lei Eleitoral 9504, porque não tornaria relevante para a campanha eleitoral, não tornaria um fato relevante para definir o pleito eleitoral essa glosa de 12,93% da minha prestação de contas total, né? Que deu R$ 1.010 essa glosa, de uma prestação total de R$ 7.810, né? Tendo em vista que a gente tinha um teto global de gastos com despesa de campanha de um pouco mais de R$ 29 mil. Então, acreditando nisso, eu disse, vamos esperaremos o que a instância, o juiz de primeira instância vai requerer, né? Se requerer algo do tipo, alguma informação a mais, ou se ela vai determinar alguma diligência, e foi quando abriu para a retificadora. E na retificadora, a gente colocou a doação estimável de campanha, né? E a gente tinha até, e aí eu vou mais além ainda da minha boa-fé, porque a gente tinha a prerrogativa do artigo 31 dessa mesma lei eleitoral, que foi utilizado inclusive, e aqui eu trago o fato para as vossas excelências, foi utilizado inclusive por outros candidatos na mesma situação que eu, em ter tido como dívida de campanha assumida pelo partido. E aí é que eu falo, eu vou tão além da minha boa-fé, que eu falei com o meu contador, não, a gente vai especificar que foi uma doação, como no sistema não tinha mais como ser como doação de pessoa física devido às notas fiscais, então a gente colocou uma doação estimável em dinheiro dos doadores com a nota explicativa do qual estava colacionada aos autos. Então, desse modo, o que a gente entendeu, o que eu mais pretendi fazer ao órgão jurisdicional de primeira instância, que inclusive reconheceu, né, na sentença da doutora Cristiane Vasconcelos, e a mesma reconheceu que a mesma juíza competente do juízo que desaprovou minhas contas, ela reconheceu o improvimento da ação da AS movida pelo PSD, e desse modo ela, inclusive, não sentenciou me condenando à cassação do meu diploma. Então, apoiantes nessas teses, e sobretudo no princípio da boa-fé que aqui venham falar, e venham explicitar, que eu quero questionar, sobretudo, ao final, né, simplesmente requerer o improvimento do recurso, né, requerer o improvimento do recurso e a aprovação das contas com ressalvas. Obrigado. Obrigado, doutor Emanuel. O relator, como vota? Senhor presidente, eu faço aqui 2 breves parágrafos, uma digressão sobre o artigo 30A, está no voto, disponibilizado para Vossa Excelência, e já passo para analisar o caso concreto. No caso, como relatado, a sentença impugnada firmou como fato incontroverso o recebimento por parte do candidato ora recorrido de receita estimável em dinheiro consistente em materiais de publicidade impressos provenientes de pessoas físicas que não possuem, dentre as suas atividades econômicas, a produção ou comercialização dos bens doados, circunstâncias inclusive admitidas em juízo pelos respectivos doadores. Ante esse cenário, restou flagrante a violação disposto no artigo 19 da resolução TSE 23463, e aqui o inteiro teor do artigo 19. Continuo no voto. Eis os dados que importam acerca dessas operações. Eu aqui fiz um quadro em que apresento cada um das despesas que foram glosadas na prestação de contas. Nós não estamos tratando da prestação de contas, e sim de uma AS com fundamento no 30A, as despesas que foram glosadas na prestação de contas e que levou à desaprovação da prestação de contas. Essa despesa no valor de R$ 910, na verdade, para a campanha isso é apropriado como receita, porque tratou-se de doação estimável em dinheiro. A receita estimável de R$ 910 e outra de R$ 100, ambas relativo à impressão de material de propaganda. E continuo. Na presente via, o recorrente rebate o principal fundamento da sentença de improcedência, qual seja, a ausência de relevância jurídica dessa conduta. E, para tanto, sustenta que, além dessa irregularidade, a conduta em foco caracterizaria omissão de despesa, tendo em vista que, na realidade, o candidato ora recorrido teria se utilizado dessas doações irregulares
para ludibriar a justiça eleitoral, na medida em que, segundo enfatiza, pretendia justificar notas fiscais emitidas em nome de sua candidatura, as quais somente foram descobertas por intermédio de procedimento de circularização. Saindo aqui do voto impresso, do voto escrito, só para explicar a Vossa Excelência, a fundamentação das desaprovações das contas foi a irregularidade na obtenção da receita, porque o material doado por essas duas pessoas físicas não compunha o produto da atividade deles. O recorrente faz um mix entre receita irregular e despesa omitida. Ele quer dizer, né, em outras palavras, que, olha, se não foi receita irregular, foi despesa omitida. É essa dualidade que o recorrente tenta apresentar em seu recurso, apesar de que são argumentos contrapostos. Se entendemos que foi receita irregular, não podemos entender que foi despesa omitida. E, ao contrário, do mesmo jeito. E continuo no voto. É bem de ver, no entanto, que o endosso à tese recursal é manifestamente inviável, notadamente porque toda a argumentação a ela subjacente, essa argumentação relativa à despesa omitida, tem índole meramente especulativa, fundada que se encontra em suposições e conjecturas, sem nenhum elemento de prova objetivo. Logo, o acolhimento da insurgência sob esse prisma, o da despesa omitida, exigiria a inversão do ônus da prova em benefício da parte autora, inclusive em relação à alegada má-fé, providência que, como ressabido, é de todo descabida no âmbito da ação de investigação judicial eleitoral, mormente em razão da possibilidade de livre produção de provas pelas partes. E eu aqui colaciono em favor dessa tese, precedente do Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do recurso especial eleitoral 181, julgado em 17 de março de 2015. E continuo. Na espécie, porém, tudo que se colhe de objetivo da argumentação expendida no recurso diz respeito à ausência de assinatura dos recibos eleitorais pelos doadores e à utilização de meros recibos para fins de comprovação da aquisição dos materiais gráficos doados. Ocorre que, além da inexigibilidade da oposição de assinatura do doador no recibo eleitoral, a norma de regência prevê expressamente a possibilidade de utilização de outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha eleitoral, inclusive a proveniente de bens ou serviços estimáveis. Superado esse ponto, o da irregularidade, da omissão de despesa, tem-se que a controvérsia restante encontra-se circunscrita à existência ou não de relevância jurídica da conduta incontroversa, que é a irregularidade na despesa, na receita, levada a efeito mediante a afronta ao artigo 19 da Resolução 23.463, que preceitua que os bens ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto do seu próprio serviço de suas atividades econômicas. No particular, sobreleva inicialmente rememorar que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se firmou no sentido de que a incidência da sanção prevista no parágrafo 2º do citado artigo 30A deve ser orientada pelo princípio da proporcionalidade, diante da gravidade de fatos devidamente comprovados e da lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. E aqui eu colaciono inúmeros precedentes, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto de tribunais regionais, acerca da necessidade dessa aplicação do princípio da proporcionalidade na apuração da irregularidade contida no artigo 30A. Eu não vou cansá-los com a leitura desses precedentes, está no voto que está disponibilizado para Vossas Excelências. E continuo já na página 12 do voto. Em caso do contexto da respectiva campanha, conclui-se com clareza e segurança não ser possível conferir a relevância jurídica que se pretende à irregularidade perpetrada pelo ora recorrido, uma vez que esta, a irregularidade, não ostenta gravidade para comprometer a moralidade e transparência da eleição, de modo a justificar, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a grave sanção de cassação do diploma do recorrido, nos termos do parágrafo 2º do artigo 30A da Lei das Eleições. Com efeito,
A irregularidade em tela sequer configura um ilícito sob o aspecto material, tendo em vista que não tem o condão de gerar lesão ao bem tutelado pelo referido dispositivo. De lembrar que, além de envolver um diminuto valor, sequer houve prejuízo ao controle contábil das contas, porquanto, tanto nesta via dessa AIGE, quanto no âmbito do processo de prestação de contas de campanha, a origem das doações estimáveis em dinheiro e encomenda foi suficientemente demonstrada. A esse respeito, merece nota a lição de José Jairo Gomes, para quem, e abro aspas, a configuração de uma hipótese legal sob o aspecto formal ou abstrato não significa que sua caracterização também se dê material ou substancialmente, pois, para que isso ocorra, a mister haja efetiva lesão ao bem tutelado. E fecho aspas. Registre-se, a propósito, as seguintes circunstâncias objetivas aqui consideradas: os valores envolvidos, o colégio eleitoral de 21.920 eleitores, a votação obtida pelo recorrido de 473 votos, e ele foi apenas o 8º mais votado dentre 13 eleitos, e a média de votos por vereador eleito naquele município, que foi de 505 votos. Portanto, a votação do candidato recorrido está inclusive abaixo da média de votos dentre os 13 eleitos. Ademais, por pertinentes, mister trazer a lume um precedente deste tribunal e outro fragmento da obra do eleitoralista acima citado, José Jairo Gomes. Aqui eu colaciono a emenda do acordo do julgamento da representação 5682, julgada em 16 de outubro de 2014, da relatoria do juiz Arthur Cortez. E também mais um trecho da doutrina de José Jairo Gomes, ambas se reportando a irregularidades de pequena monta e a gastos de campanha que também são de pequena monta, e que isso daí seria suficiente para caracterizar a desproporcionalidade e mesmo desarrazoabilidade de uma cassação de mandatos por conta dessas pequenas irregularidades. E continuo. Leitura diversa, portanto, embora respeitável, não parece guardar compatibilidade com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais, como se sabe, informam todo o sistema jurídico. Por fim, cumpre anotar a relevante distinção da hipótese tratada no recurso eleitoral 640-24 de São Gonçalo do Amarante, cuja corte foi de minha redação, e a situação concreta destes autos, pois naquela, além da significância dos valores envolvidos no contexto da campanha, foi possível colher das circunstâncias verificadas elementos de prova palpáveis de burla à legislação eleitoral, o que no caso presente não ocorre. Quanto exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral, de modo a manter a sentença de improcedência. É como voto, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves, como vota Vossa Excelência? Pelo que entendi aí, o candidato fez a prestação de contas e depois, no sistema aqui do TRE, constatou-se que tinha duas notas, né, que não tinha entrado nessa prestação de contas. E o total das duas, uma 910 e outra de R$100, de 1.010. Né? Quer dizer que não pode ser considerado caixa 2, porque a nota lá está identificada com o nome do candidato. Né? Então, eu acho que foi somente uma omissão mesmo, não foi demonstrada a má-fé, e nem seria desproporcional demais votar pela cassação e pela inelegibilidade por 8 anos. Então, eu vou seguir o relator. O Glauber Alves. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o voto e li atentamente, muito bem fundamentado o voto do eminente relator, e eu apresento uma discordância com relação às conclusões e vou explicar por quê. Quando eu li esse processo a primeira vez, já tinha entrado em pauta, me chamou a atenção os dados dos santinhos, das praguinhas e dos panfletos, que são os brindes que foram distribuídos, né? Eu fui ver, enquanto estava apreciando esse processo, eu fui verificar, e isso foi dito, salvo engano, no parecer ministerial ou no voto do eminente relator, Macau tem 21.953 eleitores.
foram 25 mil brindes distribuídos lá em Macau. Sobraram desses brindes em relação aos eleitores. Santinhos, todos os brindes, né? Traçando um paralelo, considerando que Natal tem hoje 539 mil eleitores, se nós entendêssemos que um candidato em Natal que distribuísse 539 mil brindes não estaria praticando um ato desproporcional de forma a ferir a lisura e a legitimidade, a gente estaria num problema sério, com todas as vênias. Eu destaco, isso foi muito bem dito, a interpretação e a divergência não é sobre os fatos, é sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade. Mas eu destaco um fato relevante que foi tratado antes. A prestação de contas do candidato já foi desaprovada aqui por essa corte. Ou seja, a gente está julgando aqui uma outra situação onde as contas foram desaprovadas e a gente está verificando concretamente a infração eleitoral de distribuição desmedida disso aí, como foi inclusive levantado da tribuna pelo próprio candidato que ora fez a ostentação em nome próprio. Eu destaco que foram 52 brindes para cada votante e o município é pequeno. Eu fui atrás de saber da jurisprudência, uma jurisprudência tratando especificamente sobre essa matéria, e eu trago essa curta discussão, eu trago inclusive o agravo regimental no agravo do instrumento 30.251 de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde se verificou que a distribuição de brindes, ela ofende a proporcionalidade e autoriza, pode autorizar a cassação do registro ou dos diplomas, a depender, claro, da realidade local. Há um precedente mais antigo, especificamente também falando sobre brindes nas eleições, que é o agravo regimental em recurso especial eleitoral 43575 de El Marinho, e aqui foi um conjunto de circunstâncias, e a decisão foi de reforma dessa decisão, e uma decisão mais antiga, aqui da ministra Nancy Andrighi, no RO 787-4028 de São Paulo. A discussão, portanto, senhores, se pauta exclusivamente pelo que é proporcional ou não. Eu acho que nós temos aqui um candidato cujas contas já foram reprovadas pela Corte. Nós temos uma distribuição de 25 mil brindes, numa cidade que tem 21 mil eleitores. Foi uma enxurrada de brindes nessa cidade. Seria o mesmo que se aqui em Natal tivéssemos 540 mil brindes distribuídos pelas ruas da cidade. E eu, francamente, com todas as vênias, eu não tenho como considerar que isso tenha afetado a lisura e o pleito, principalmente numa cidade onde a média para a eleição dos vereadores foi de 505 votos, quando o candidato eleito teve 473 votos. Daí porque, pelo meu voto, em consonância com o parecer ministerial, eu provejo o recurso, reconheço a presença do artigo de motivos para a incidência do artigo 30A, que é o que está, embora acompanhe também o voto, o parecer ministerial no afastamento do abuso do poder econômico, senhor presidente. É como voto. Senhor presidente, só um esclarecimento. No direito eleitoral, o brinde tem uma conceituação muito específica. Santinho não está incluído na conceituação de brinde. Brinde são canetas, bonés, camisetas, tudo que... E a jurisprudência que Vossa Excelência se referiu, ela se reporta a brindes. E brindes, ela é proibido em qualquer quantitativo, não se pode distribuir um brinde. A única esclarecimento que eu faço é que no processo que nós estamos julgando não há referência à distribuição de brindes nesse conceito que a legislação eleitoral abarcou. A distribuição, o que se trata aqui é da confecção de impressos, santinhos, material de propaganda, e não brindes nesse sentido que a legislação eleitoral elegeu. Eu agradeço, doutor Vladimir. Inclusive, eu fiz a menção a brindes para não repetir 20 mil santinhos, 4 mil praguinhas, às vezes são praguinhas mesmo, né? E 1000 panfletos. Por isso que eu evitei a menção, a repetição a isso, mas eu agradeço o esclarecimento. Doutora Berenice Capuchu, como vota Vossa Excelência? Inicialmente, eu também me confundi com os brindes. E com essa explicação, que foi muito oportuna, eu mantenho o meu voto acompanhando o relator. Doutor André Pereira,
Senhor presidente, primeiro esclarecendo que há uma diferença muito grande em Brinde e Santinhos. A gente tem que ver que hoje a eleição ela é feita por uma urna eletrônica, onde o eleitor tem que digitar os números do candidato. Então, não adianta ele saber o nome do candidato se ele não souber o número do candidato. Então, é essencial aos candidatos divulgar o seu número, e isso é feito mediante santinhos, praguinhas e panfletos, que é distribuído ao eleitorado. A questão da proporcionalidade, a gente tem que ver que isso não é uma coisa que custa tanto dinheiro, né? Panfletos, que a gente vê pelo valor total, que foi de R$ 1.100 as duas notas, 1.010, perdão. A má-fé eu não vislumbro, porque ninguém iria praticar caixa 2 fazendo a nota fiscal com o nome e o CGC, o CNPJ, para o antigo CGC, da sua candidatura, né? Com muito orgulho. Então, senhor presidente, eu acompanho o relator imaginando justamente que nós não temos aqui uma proporcionalidade para a cassação do mandato, muito embora exista uma reprovação das contas, mas é um outro olhar que a Justiça Eleitoral tem, até porque o erro formal que foi praticado na prestação de contas a macula, mas não é suficiente para comprovar má-fé e justificar a cassação do mandato. Então, eu acompanho o relator. Doutor Gustavo Smith, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, à vista de tudo que foi exposto, eu penso logo e faço logo uma diferenciação na minha análise com relação à desaprovação da prestação de contas, que ela não se vincularia, não teria uma vinculação direta com a apuração pela conduta do artigo 30A. Então, eu abstraio o fato da reprovação da prestação de contas para a análise desse processo, é um fato, é uma colocação posta, mas que eu abstraio do exame para não fazer um exame contaminado desta matéria ora analisada. E, basicamente, aqui a situação se demonstra, está muito bem explanada. O que resta, como bem posto no voto do eminente relator, é a verificação da gravidade ou não, a um tanto, de promover uma vantagem desarrazoada, desmedida, em relação a outros candidatos. Me chama a atenção um detalhe, que existia um limite de gastos para um determinado cargo naquela eleição, que era um valor bem superior ao que foi o valor utilizado pelo próprio candidato recorrido. E isso conforme a prestação de contas dele. Dentro do universo dos valores que ele despendeu na sua campanha, nós temos um pouco mais de 10%, 12%, eu acho, do total de gastos que ele obteve na campanha dele, consubstanciados nessas duas notas, nessas duas operações. Embora se olhe, como muito prudentemente olhou tanto o Ministério Público como o Dr. Glauber, em seu voto divergente, no sentido da materialização do próprio material em si, dos santinhos, dos panfletos, do material publicitário, praguinhas e similares, pela quantidade do que foi posto à disposição do candidato, o que poderia, sob a ótica, que eu aqui muito respeito, sob a ótica do Ministério Público e do Dr. Glauber Alves, perdoe, caracterizar essa distorção da posição do candidato em relação aos demais, mas há de se convir também que se trata de um material que o custo disso não é tão alto, como foi ressaltado aqui por Dr. André. Então, com essas considerações, eu me inclino a acompanhar o relator e o faço com base no entendimento de que, para mim, não há, do que tive acesso aos autos, uma caracterização objetiva
dessa gravidade suficiente a ensejar essas sanções, sanção tão rigorosa nesse sentido, tendo em vista apenas esses dois fatos. E é como eu voto, senhor presidente, acompanhando o relator. Obrigado. Proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencido o doutor juiz eleitoral Glauber Alves, que o dava provimento. Na sequência, na relatoria do doutor Glauber Alves, o recurso eleitoral 1188. Está em mesa, Excelência? Tá sim, senhor presidente. Então, Excelência, tem a palavra. Obrigado. Senhor presidente, é um recurso eleitoral interposto por Heriberto Ribeira Pereira contra a decisão do juiz eleitoral que julgou procedente o pedido contido na representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 88 da Resolução TSE 23.370/2011 e artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, para declarar irregular a propaganda noticiada nos autos, condenar o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$5.000. Nas suas razões, o recorrente sustenta que houve, de fato, violação à regra do artigo 88, parágrafo 1 da resolução referida, por não ter retirado a propaganda em 30 dias após as eleições de 2012. Tal fato, todavia, não configura propaganda antecipada para as eleições de 2016, não incidindo, no caso, a sanção do artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. O recorrente mudou de partido entre os pleitos de 2012 e 2016, não integrando mais o PSB, e sim o Solidariedade, portanto, o número contido na pintura não serve de publicidade para a eleição 2016. Não serviu, né? O fato de ter apagado a propaganda após ter sido notificado para tal fim afasta a possibilidade de aplicação da sanção nos termos do artigo 40b da Lei 9.504/97. Pede provimento para afastamento da pena e quejandos. Contra razões pelo Ministério Público Eleitoral e nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento. Senhor presidente, vou tentar resumir para tentar mais fácil. O artigo 36, parágrafo 3º, fala na aplicação das penas de multas, no que confere a propaganda antecipada, considerando que ela é permitida, desde que não envolva pedido explícito de voto. Eu cito transcrições de jurisprudência já afirmadas, e eu chamo a atenção da Corte, que é o que me foram os argumentos que me pautaram para decidir esse caso, que ele deve ser definido à luz da legislação da eleição de 2012, a resolução TSE 23.370, 2011, mencionava que 30 dias após o final da eleição, os candidatos, partidos e coligações tinham que remover a propaganda, e o descumprimento disso sujeitaria os responsáveis às consequências previstas na legislação comum. Eu destaco aqui que só a lei pode impor sanções, isso é um mandamento de ordem constitucional, artigo 5º, 2 e 39 da Constituição Federal, e a remissão à propaganda eleitoral, no artigo 12, e as providências que podem ser tomadas, no caso, quando não haja uma norma específica, é o exercício do poder de polícia, a inibição pelo magistrado da situação no caso concreto. Chamo a atenção dos senhores, o voto está disponibilizado no item 13, está aí a propaganda, ela deve estar incolorida aí para os senhores, a propaganda do vereador Heriberto foi para a eleição de 2012, eu estou entendendo que não há propaganda antecipada, porque na verdade o que ocorreu aí foi que a propaganda permaneceu ainda da época de 2012, isso, propaganda, isso, bem atrasada, ocorreu aí, o candidato, que não era candidato, porque nós não estávamos falando em propaganda, o recorrente, ele, então logo notificado, ele tirou a propaganda, de sorte, senhor presidente, que resta suprido e resta adequado aos termos da resolução de 2011, que dizia que o candidato tem que tomar as providências para resolver. Uma vez que foi resolvido, uma vez que não se configura em propaganda antecipada para 2016, eu estou provendo o recurso em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Berenice. E eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Com o relator, é uma questão já antiga, quando era juiz no interior, isso persistia e não há como aproveitar uma propaganda, se ele até mudou o número, que mudou de partido. Com o relator. Não mudava a foto, não? Foi candidato a outro cargo. André, não mudava a foto, não? Não, eu acho que ele deixou a propaganda lá e esqueceu. Doutor Gustavo. Sem divergência, senhor. Doutor Vladimir. Com relator. O relator. Doutor Cornélio. Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Na sequência... Eu acho que você está sem som, não?
na relatoria da doutora Berenice Capuchu, os embargos de declaração na prestação de contas, número 5244. Tem Sei. mesa, doutora Berenice? Sim, senhor. Vossa Excelência tem a palavra. Então, são embargos de declaração interpostos pelo Diretório Regional do Partido Ecológico Nacional, PEN, em face de decisão desta Corte, proferida em sessão de 15/3/18, que desaprovou a prestação de contas daquele partido. O acórdão diz o seguinte, no que interessa, o exercício financeiro de 2013, no caso, não apresentação da relação de contas bancárias e respectivos extratos, não autenticação do livro diário perante o ofício de registro civil, irregularidades graves e insanáveis, suspensão das cotas do fundo partidário por 6 meses e a desaprovação. Neste caso, o que o partido quer é que nós recebamos as contas com a possibilidade de ressalva. Então, são os mesmos temas abordados pelo recurso. E no voto, que eu já estou passando para o voto, eu estou dizendo que, analisando as alegações trazidas pelo embargante, verifico que não está evidenciado nenhum dos vícios exigidos pela legislação que fala sobre os embargos aclaratórios. E compulsando todo o que consta nos autos, constata-se que realmente o segundo parecer ofertado pelo órgão técnico, que é o que ele disse, que o segundo parecer opina pela aprovação das contas com ressalvas, considerando as falhas remanescentes como de naturezas formais. Que então eu digo que além do parecer do órgão técnico não vincular o órgão julgador, este tribunal, na esteira de sua jurisprudência consolidada sobre a matéria, reputou as irregularidades remanescentes nos autos como não autenticação do livro diário junto ao ofício de registro civil e a não apresentação da relação das contas bancárias e seus respectivos extratos como extremamente graves e comprometedoras da transparência e confiabilidade das contas, não havendo que se falar em vício meramente formal, como alegado pelo embargante. Portanto, descabida a pretendida discussão quanto à incidência do artigo 24.2 da Resolução 21.841 de 2004 do TSE, observa-se apenas o mero inconformismo da parte com a decisão embargada, havendo o nítido objetivo de rediscussão da causa, providência inadmitida por esta via estreita, nos termos do entendimento já sedimentado no âmbito do TSE e deste tribunal. E por isto, eu trago meu voto negando pelo provimento dos embargos de declaração. Conhece e rejeita os embargos, declaração do doutor André Pereira, como voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, o voto da relatora demonstra muito bem 2 precedentes desse tribunal que já vem sendo seguido. Primeiro, que o parecer técnico não vincula o julgador, até porque nós já fizemos o contrário. O parecer foi pela aprovação das contas que nós reprovamos. E segundo, que é falha gravíssima na apresentação das contas bancárias. Então, eu acompanho a relatora em todo. Doutor Gustavo Smith. Acompanho a relatora integralmente. Doutor Vladimir. Com a relatora, senhor. Narrador Cornélio. Também. Também. Doutor Albert. Tribunal por unanimidade. Conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora. Na sequência, recurso eleitoral número 22674, relatora doutora Berenice Capuchu. Está em mesa? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Então, trata-se do recurso eleitoral interposto pela coligação para poder continuar avançando, Flaviano Moreira Monteiro e José Maria da Silva, em face da sentença proferida pelo juiz eleitoral da 35ª Vara Zona Eleitoral de Apodi, que julgou procedente a representação intentada pelo Ministério Público Eleitoral
condenando-os ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 em virtude da realização de propaganda eleitoral irregular, consistente na utilização de painéis eletrônicos afixados em veículo tipo mini trio, que se dirigiam a um evento político dos recorrentes com dimensões acima do limite legalmente estabelecido e ostentando imagens interativas de campanha, causando efeito visual de outdoor. Os recorrentes asseveram que não teria restado provado nos autos o prévio conhecimento acerca da propaganda eleitoral irregular, bem como afirmam que teriam providenciado a imediata retirada da propaganda com o desligamento dos painéis eletrônicos, tão logo notificados pela Justiça Eleitoral. Requereram, por fim, o provimento do recurso para afastar a multa aplicada nos autos. A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Matéria já conhecida na Corte. É, uma matéria já bastante conhecida e debatida. Realmente não tinha como eles não tirar a propaganda, não terem visto a propaganda, que ela era imediata, ela fazia parte do carro de som do mini trio, como foi detectado. Eu trago diversos julgados e digo que não merece acolhimento a alegação dos recorrentes quanto ao desconhecimento da referida propaganda, uma vez que ela se encontrava no próprio veículo, como acabei de falar. Então, além disso, nos termos do artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504, em caso de realização de propaganda eleitoral por meio de outdoor, impõe-se ao candidato infrator não só a retirada da propaganda irregular, mas também o pagamento de multas. De sorte que a alegação de retirada da propaganda com desligamento dos painéis eletrônicos não tem um condão de afastar a sanção pecuniária combinada nos autos. Neste caso, pelo fato da propaganda ser instantânea no momento em que se colocou o carro na rua. Então, diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Alguma divergência? Com a relatora. Então, o tribunal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Na sequência, recurso eleitoral 57517, relator doutor Luiz Gustavo Smith. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Processo já identificado tem como recorrente Josineide da Silva Nunes, o advogado é o doutor Raul Limeira. É recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de transferência eleitoral, sob o argumento de não ter restado demonstrado o vínculo da eleitora com o município de Rafael Godeiro. A Oficial de Justiça certificou em informação que a eleitora não foi encontrada no endereço indicado na RAI, foi indeferido. A recorrente interpõe o presente recurso, alegando residir na rua situada lá em Rafael Godeiro, a rua que ela identifica, e diz ainda que tem interesse em interferir no processo eleitoral do município. O promotor eleitoral manifestou-se pelo improvimento do recurso, o juiz de primeiro grau manteve a decisão e, nesta instância, o Ministério Público, com assento perante esta corte, junto a esta corte, opinou pelo conhecimento e desprovimento. É o que importa relatar, senhor presidente. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, verifica-se na espécie que a recorrente trouxe aos autos em sede de recurso comprovantes de residência em nome de Sebastiana Maria da Silva Pinheiro e diversos outros documentos também em nome da mesma senhora, além de declaração de união estável em seu nome e no nome de Davi de Oliveira Silva, que seria o filho desta senhora a quem ela vincula os documentos. Todavia, há duas certidões da Oficial de Justiça nos autos, nas quais a primeira afirma que a recorrente não foi encontrada no endereço do RAI e a segunda informa que a residência estava fechada sem ninguém, em outra ocasião, obviamente. E, com base nesses elementos, eu entendo que os documentos trazidos pela recorrente aos autos não têm o condão de reformar o entendimento manifestado pelo juiz.
Isso eu faço com efeito e com assento no entendimento da jurisprudência desta casa que o vínculo de parentesco, o vínculo não seria, que Vossa Excelência, inclusive, discorda desse ponto de vista. A mais que isso, cabe aqui a mim, senhor presidente, antes de encaminhar a finalização do meu voto, mencionar que a Procuradoria Regional, em seu parecer, promoveu a juntada de documentos consistentes em pesquisa de banco de dados, apontando raízes domiciliares da recorrida na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Então, com essas considerações, à vista da ausência de elementos que mostrem a vinculação da recorrente com aquele município, eu encaminho meu voto em consonância com o parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença. A discordância é minha e também do Tribunal Superior Eleitoral, né, doutor Luiz Gustavo, nessa matéria. Ô, amigo, feliz que... Pois é, mas... E eu tenho aquela ressalva que eu faço, no dia que a minha ressalva for majoritária, eu não farei como a ministra, eu cuidarei de entendimento. No caso concreto, não ficou comprovado nem que os pais dela residem, é isso? Não, não. A vinculação é com os sogros. Os sogros. E ela apresenta uma declaração de união Ela estável. tem uma expectativa de direito de herança, né? É. Então, eu acompanho o relato. Com a ressalva, doutor Vladimir? Não, Sem ressalva. Então, a Corte, a unanimidade de votos, conheceu e negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O quinto é o recurso eleitoral, peraí, deixa eu ver aqui. O recurso eleitoral 59945, relator doutor Luiz Gustavo também. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Também alistamento, neste caso, tem como recorrente Gletsa de Cássia Santos de Oliveira, o advogado é o mesmo, Raul Limeira de Souza Neto, e é manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de inscrição, que neste caso é a inscrição, formulado pela recorrente, sob o argumento de não ter restado o seu vínculo demonstrado. A recorrente alega que possui vínculos com o referido município, tendo em vista ser menor de idade e ter o mesmo domicílio que sua genitora, conforme a documentação anexa ao RAI, onde demonstra que a sua genitora, no caso, é Ilta Elias dos Santos, é eleitora regular, bem como possui filiação sindical com a entidade do município de Rafael Godeiro. O Ministério Público opinou pelo provimento da impugnação em primeiro grau e o juiz indeferiu a inscrição. Entretanto, aqui, já em sede de recurso, com vista dos autos, a Procuradoria Regional opinou pelo conhecimento e provimento do recurso e é o que importa relatar. Aprovado o relatório, com o voto da Vossa Excelência. Senhor presidente, o voto escrito está disponibilizado e aqui já se percebe a circunstância que é diversa. No caso, a eleitora, na época, menor de idade, ela era eleitora com 16 anos, pretendendo seu alistamento, e teve indeferido. Entretanto, a sua genitora demonstra uma farta documentação de vinculação com aquele município e residência, inclusive é eleitora no município de Rafael Godeiro. E com essas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu encaminho meu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso. É como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Com o relator. O Tribunal Regional Eleitoral, a unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O último é o recurso eleitoral 618 de 56, na relatoria do doutor Vladimir Capuchano. Está em mesa, doutor Vladimir? Assim, senhor presidente. Excelente, tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido da Mobilização Nacional por meio do órgão municipal do município de Passagem, contra a decisão do juízo da 33ª Zona Eleitoral que deferiu o pedido de inscrição eleitoral na modalidade alistamento de Francisco Ferreira de Paiva para o município de Passagem. Em prol de sua pretensão de reforma, o recorrente sustenta que, e abro aspas, no caso em análise, não há qualquer elemento que prova a residência na localidade indicada no RAI ou interesses nas causas do município de Passagem por parte da recorrida. E fecho aspas. Em abono dessas alegações, aduz ainda que, novamente abro aspas, não restou sequer provado o vínculo familiar da recorrida com o município de Passagem
onde mora apenas um parente da eleitora, ora recorrida, e fecho aspas. Não foram apresentadas contrarrazões e a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. É um relatório. Em discussão, aprovado o relatório, com voto a Vossa Excelência. Senhor presidente, de plano se verifica que a pretensão recursal não merece acolhida, uma vez que a eleitora, ora recorrida, ainda quando do seu requerimento de alistamento eleitoral, diferentemente do que alega o recorrente, apresentou documentação comprobatória de seu vínculo com a localidade de destino, qual seja a cópia de sua identificação, de onde se pode constatar ser natural do município de Passagem. No ponto, importa registrar que a naturalidade, por si só, já há muito é aceita na esteira dos precedentes desta Corte como vínculo afetivo capaz de estabelecer o domicílio eleitoral, dada a ligação objetiva e o natural interesse do eleitor em relação ao destino de sua terra natal. E aqui eu aponto diversos precedentes. Precedentes antigos e modernos, por sinal. Ressalte-se, ademais, que, conforme assinalado no parecer ministerial, o parquê, ao realizar a investigação junto a bancos de dados diversos, constatou que o único endereço cadastrado naqueles órgãos pela recorrida é o mesmo declinado em seu requerimento de alistamento eleitoral. Destarte, à vista de tais circunstâncias, entendo que restou demonstrado o alegado domicílio eleitoral, reputando, por conseguinte, a resignação recursal insuscetível de acolhimento. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, de modo a manter a sentença que deferiu o pedido de alistamento eleitoral de Francisca Ferreira de Paiva no município de Passagem. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Proclama o Tribunal Regional Eleitoral, a unanimidade de votos, conheceu e negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Nenhum outro processo aqui formado, mas eu indago da Corte se tem algum processo em mesa apto ao julgamento que não foi chamado. Então, às 15 horas e 2 minutos, declaro encerrada a presente sessão.